Queridos irmãos, queridas irmãs, esse é o vídeo de número 178. Diálogo com a Sombra, Hermínio Corrêa Miranda. Teoria e prática da doutrinação. Nós estamos um pouquinho cansados hoje, porque já trabalhamos hoje um pouquinho também, mas vamos procurar, através da perseverança, né, fazer o melhor. Então, Hermínio Miranda, ele continua orientando os doutrinadores. O tema ainda é sobre os doutrinadores. Então, os atributos dos doutrinadores, né, as qualidades, enfim, as ferramentas as quais o doutrinador precisa possuir, o que ele precisa ter, né, para os bons andamentos dos trabalhos mediúnicos de desobsessão na casa. Então, dando sequência, ao contrário, quanto mais apagado o seu trabalho, mais eficaz e produtivo, dificilmente um doutrinador reunirá tantos e tão grandes atributos pessoais, conforme nós já descrevemos no vídeo anterior, né? Então, ao contrário, quanto mais apagado o seu trabalho, melhor, mais eficaz e produtivo. Dificilmente um doutrinador reunirá tantos e tão grandes atributos pessoais. É impossível reunir-se tantos atributos, os quais são necessários e que descrevem Hermínio Miranda neste livro maravilhoso. Tanto é que ele nos diz aqui assim, procuramos aqui traçar um perfil ideal e, como todo ideal, difícil, senão impossível de ser atingido. É impossível ser atingido todos os atributos. Que isso não desencoraje em ninguém a responsabilidade do trabalho. Não é porque descreve Hermínio Miranda todos esses atributos, os quais são necessários ao trabalhador, que o trabalhador pode se sentir desencorajado, de forma nenhuma. Então, que isso não desencoraje ninguém a responsabilidade do trabalho. Os espíritos amigos saberão dosar as tarefas segundo as forças e as possibilidades de cada grupo. Então, os espíritos amigos saberão dosar as tarefas segundo as forças e a possibilidade de cada grupo, porque cada grupo possui um planejamento, cada grupo possui uma qualidade, uma capacidade. Então, os benfeitores espirituais, eles são prudentes. Imprudente, posso dizer que somos nós, aqui no corpo físico, quando deixamos de optar
pela disciplina, pela responsabilidade, pela seriedade, né? Até porque os benfeitores espirituais não, eles são prudentes, eles conhecem os nossos limites, eles conhecem o nosso potencial, a nossa capacidade, eles nos conhecem. Por outro lado, o doutrinador é usualmente o para-raio predileto do grupo. É verdade, já dissemos em partes isso aqui. O doutrinador, ele é o para-raio predileto do grupo, né? Porque os espíritos atribulados, trazidos ao diálogo com ele, se entende e se desentende. É nele que identificam a origem de seus problemas. É ele, usualmente, o organizador, o responsável pelo grupo, bem como o seu porta-voz junto ao mundo espiritual. Então, eu não sei se você se lembra, em alguns vídeos lá mais atrás, tecemos esse comentário, né? Não sei se você se lembra quando eu disse que o doutrinador, ele encontra-se na linha de frente. Os obsessores, os espíritos sofredores, que se comunicam ali através do campo vibracional do médium, eles não vê ninguém ali na reunião mediúnica de desobsessão, a não ser o doutrinador. Por isso que eles acreditam, os obsessores, eles acreditam fielmente que o doutrinador seja um empecilho no trabalho deles, no intento deles, né? Então eles ameaçam o doutrinador, eles humilham o doutrinador, a família do doutrinador, eles xingam todo mundo. Mas nós já explicamos isso a respeito do xingatório e da pancadaria. Nós já explicamos mais ou menos, né, a respeito desse assunto. Então, o doutrinador, ele é o para-raio. Ele é o alvo, o qual os espíritos sofredores ali enxerga. Então, os espíritos sofredores, eles buscam o doutrinador justamente porque eles sabem que o doutrinador é aquele portador de uma mensagem esclarecedora, aqueles espíritos que vão em busca de um alento, de um consolo. Então eles sabem que o doutrinador é no grupo aquele, o único capaz de orientá-los, de dizer-lhes o que está acontecendo com ele e tudo mais. Como também os obsessores, eles tenta amedrontar o doutrinador, porque eles sabem que o doutrinador, para eles, né, é um empecilho, é aquele que tenta atrapalhar o trabalho deles. Mas você entende que é aquele sentimento do obsessor, porque a intenção do doutrinador não é de fato atrapalhar o trabalho de ninguém, e sim de esclarecer, né, de transmitir amor, uma palavra fraterna,
de orientar e tudo mais, conforme já dissemos em outros vídeos. E outra coisa também, o doutrinador, ele não é só visto pelos benfeitores, como também pelos espíritos das trevas, os espíritos obsessores. Eles são também, os doutrinadores, eles são assim muito procurados pelos encarnados da casa, não é? Então todo mundo ali na casa, quando precisa de algo, eles procuram o doutrinador, né? Tanto dentro da casa espírita quanto fora da casa espírita, mas é preciso muito cuidado fora da casa espírita, passar algum tipo de orientação, a não ser que aquela pessoa realmente tenha conhecimento, aquele doutrinador tenha conhecimento, tenha uma bagagem de amor, uma bagagem de caráter, muitos anos de experiência, de vivência, de prática. Caso contrário, não é bom se aventurar fora da casa espírita, não. É de extrema importância o doutrinador se conscientizar-se disso, não é? Conforme Hermínio Miranda está dizendo aqui, por outro lado, o doutrinador é usualmente o para-raio predileto do grupo, porque os espíritos atribulados trazidos ao diálogo com ele se entende e se desentende, né? Vice-versa, acontece, porque não são todos os espíritos trazidos pelos mentores da casa espírita que saem dali satisfeitos com o que ficaram sabendo, com o que ouviram. A maioria saem indignados. Outros mais conformados, né? É nele que identifica a origem de seus problemas. Então, é no doutrinador que os espíritos sofredores identificam, né, os seus problemas, porque lógico, o doutrinador preparado, com conhecimento, com amor, com moral, com caráter, ele tem condições sim, juntamente com os mentores espirituais da casa, através da inspiração, da intuição, através da audição, através da vidência, que não é necessário esses atributos, mas se o doutrinador detém esses atributos, é uma ferramenta a mais que ele pode empregar ali nos trabalhos a benefício de todos os irmãos levados àquela casa ali pelos benfeitores espirituais, né? Então, é ele, usualmente, o organizador ou responsável pelo grupo, bem como o seu porta-voz, junto ao mundo espiritual. Ainda voltaremos a este tema fascinante, lançando mãos de um acervo de experiências pessoais preciosas. Em suma, o doutrinador não pode deixar de dispor de 5 qualidades ou aptidões básicas. Olha que maravilha. Quanto mais, quanto mais recursos a benefício do doutrinador, já nos esclareceu Hermínio Miranda, mas ele continua ainda fornecendo-nos recursos para um desempenho mais profundo, mais digno, né, com maior responsabilidade. Então, em suma, ele está dizendo aqui, o doutrinador não pode deixar de dispor de 5 qualidades ou aptidões básicas. Olha só. Vamos ver que aptidões básicas, que 5 qualidades são essas, que o doutrinador precisa também dispor-se delas, né?
Desculpe. Primeiro, formação doutrinária muito sólida, com apoio insubstituível nos livros da codificação kardeciana, né, de Kardec. É aquilo que nós temos comentado, conhecimento. É inadmissível quando deparamos com determinados trabalhadores na seara espírita que se dizem avessos às obras básicas da doutrina, né, espírita. Nós temos deparado com muitos espíritas que se dizem apaixonados pela literatura espírita, mas a literatura é voltada para a área de obras de romances. E é preciso dizer, né, que romance espírita, romances, obras de romances, não é espiritismo. Não é espiritismo. Livros de romances não passa a ser de uma história ocorrida, né? Algo que aconteceu, uma tragédia, uma trajetória, enfim. Romance espírita não é espiritismo. Não se confunda, não se equivoque com isso, porque muitos espíritas estão por aí, aqui no Brasil principalmente, perdendo tempo com obras romanceadas e dizendo que é espiritismo. Espiritismo significa 5 obras básicas, né? As 12 revistas espírita, significa obras de Chico Xavier, principalmente as obras de André Luiz. Isso é espiritismo. Obras de Carlos Bacelli, obras de Divaldo Pereira Franco, mais as obras mais de Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, Sueli Caldas Schubert, Hermínio Correia Miranda, Leon Denis, Gabriel Delan, enfim, com todo respeito, para nós aqui no esmiuçamento, apenas esses médios e esses espíritos os quais nós citamos aqui, não desfazendo de ninguém, porque tem muitos médios trabalhando com dignidade, com muito amor no Brasil, tem sim. Nós não podemos agir de uma forma contrária, porque seria até uma injustiça, porque tem muitos médios batalhando, lutando, tem muitos médios psicógrafos bons, muitos oradores bons, né? Tem muitos livros bons, mas é preciso muito cuidado, porque reconhece-se a árvore pelo fruto. Então, esses que nós citamos, nós conhecemos o fruto que estas árvores dão. Então, eu não vou citar aqui outros médios, porque eu não os conheço. Você consegue me entender? Até por uma forma de ética, por uma questão de ética. Eu não vou dizer o nome de outros médios, mas é preciso tomar muito cuidado com a literatura espírita.
Porque a literatura espírita, com todo respeito, se você pegar a literatura espírita e colocar numa peneira e der uma chacoalhada, sobra poucos livros. O resto são obras apócrifas, são obras enviadas por espíritos charlatões, mistificadores, que são aceitos pelas federações espíritas por todo o Brasil, são aceitos pelas editoras. Por quê? Por causa do dinheiro. Então, infelizmente, esse lado do dinheiro, ele, no seio do pseudo espírita, ele está predominando. Então é preciso tomar muito cuidado, analise bastante a obra do médium, a obra naquela casa espírita, a forma como as pessoas são tratadas, a forma como os espíritos que ali atuam tratam as pessoas, se é com amor, com carinho, com responsabilidade. Enfim, nós não podemos permitir sermos mistificados, tendo todos nós uma farta literatura espírita, conforme nós temos e desfrutamos. Então, Hermínio Miranda, aqui ele nos diz que em suma, o doutrinador não pode deixar de dispor de 5 qualidades ou aptidões básicas. A primeira é a formação doutrinária, muito sólida. A formação doutrinária. Será que 100% dos doutrinadores possuem uma formação doutrinária sólida? Com apoio insubstituível nos livros da codificação kardeciana? Então é preciso ter conhecimento, gente. Ora, um médico, ele não vai prescrevendo um medicamento ou realizando uma cirurgia, seja lá qual for, sem ter passado por uma faculdade de medicina. Não é verdade? A segunda questão, né? A segunda aptidão básica, a segunda qualidade das 5. Familiaridade com o Evangelho de Jesus. Familiaridade com o Evangelho de Jesus. Será que realmente a pessoa não é ler o Evangelho, não? É estudar o Evangelho. Será que ele possui uma certa familiaridade com o Evangelho, com os preceitos dos desígnios das leis do Criador? Será que ele tem essa familiaridade com o Evangelho de Jesus? Será que, além de estudar o Evangelho, será que ele pratica aquilo que estuda no seu dia a dia? Será que ele tem conhecimento a respeito do significado benevolência, indulgência, perdão das ofensas? Será que o doutrinador, o trabalhador, o representante de Jesus, no geral, será que ele tem conhecimento da indulgência, benevolência e também perdão das ofensas? Então é preciso essa familiaridade com o Evangelho de Jesus. Então, a terceira, qualidade ou aptidão, autoridade moral. Não é verdade? Nós estamos tratando desse assunto. Não sou eu que estou dizendo, é a doutrina que nos diz. Então, é impossível assumir uma responsabilidade tão séria numa casa espírita séria,
num trabalho mediúnico sério de desobsessão, sem conhecimento nenhum, não é? Então, a autoridade moral, né? Autoridade moral. Não é autoridade financeira, não. Não é autoridade financeira, aquela pessoa mais rica, aquela pessoa mais pobre financeiramente, não. É moral. Será que a pessoa é portadora de uma excelente moral, capaz de, onde ela chega, com todo respeito à colocação, todos se curvam perante ele, devido à moral. Porque aquele que tem moral, praticamente, ele quase nada precisa dizer aos espíritos comunicantes. O próprio campo vibracional dele positivo, moralmente, o espírito manifestante, já o vendo, né? Basta. Mas quando ele abre a boca e fala alguma coisa, o que ele ali pronuncia tem peso moral, né? É importantíssimo. Então, uma outra qualidade, uma outra aptidão, um outro atributo chama fé, né? Fé inabalável. Só que vamos para o próximo vídeo, nós vamos dar sequência nesse atributo fé, do próximo vídeo.